começando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre a filosofia do Dr. Eduard Bach. Quem está conosco é a terapeuta floral Gisele Borges. Acompanhe! Gisele, que bom poder conversar com você mais uma vez. Bem-vinda novamente ao programa Presença e Harmonia. Vivian, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de trazer a filosofia do Dr. Bach para todos. Obrigada. Então, Gisele, você pode contar para nós quem foi o Dr. Eduard Bach e no que consiste a sua filosofia? Posso sim, Vivian. Dr. Bach foi um médico inglês que nasceu lá na Inglaterra, né? Nasceu em Moseley no ano de 1886. E ele, durante o tempo que, como médico, ele foi, vamos dizer, se sutilizando, né? E trazendo para a medicina um modo diferente de entender o que trazia saúde para as pessoas, tá? E ele tem uma história muito bonita. A história dele é que ele, como médico, ele em 1917, ele acabou tendo um câncer, né? E passou por um processo que os colegas dele acabaram fazendo uma cirurgia nele e deram 3 meses de vida. E o que aconteceu com o Dr. Bach? Ele era uma pessoa extremamente estudiosa, né? E ele estava nesse processo de fazer com que a medicina auxiliasse cada vez mais as pessoas, os seres humanos, porque ele entendia que não era só tratar as pessoas com medicamentos ou tratar as pessoas através de cirurgias, porque na história dele como médico, ele começou trabalhando num lugar, né, num pronto-socorro, onde ele atendia a parte mais física das pessoas. E aí ele começou a pensar poxa vida, tem alguma outra maneira de fazer com que essas pessoas ficassem bem? E aí ele foi para a clínica geral, aí depois ele foi para a bacteriologia, depois ele foi para a imunologia e ele estava nesse processo de estudo, de deixar mais sutil a cura, né? Sem que as pessoas tivessem que passar por dores e por dificuldades para resgatar a saúde. E ele estava nesses estudos quando ele teve essa doença, né? E durante essa hemorragia, os médicos quiseram passar ele por uma cirurgia e falaram, olha, Dr. Bach, o senhor tem apenas 3 meses de vida, porque era realmente um caso muito sério. E o que aconteceu com o Dr. Bach? Ele, logo depois da cirurgia, ainda com dores, ainda não muito bem, ele foi para o laboratório dele e continuou os estudos dele, porque ele pensava que pode ser que eu viva pouco e vou deixar tudo mais pronto possível, né? E para resumir a conversa, Vivian, ele viveu muito mais tempo. Depois de 3 meses que ele não estaria aqui, ele estava mais saudável do que antes. E ele tem uma frase que eu gosto muito e que traz para nós, assim, já começa com a filosofia do Dr. Bach, que quando nós temos um propósito, um amor profundo pelo que nós fazemos, nós recuperamos a nossa saúde. E foi isso que aconteceu com ele, porque o Dr. Bach viveu cerca de 20 anos depois dessa cirurgia, que, né, no momento, os colegas não passaram para ele um prognóstico muito, muito bom. Tá? Então, esse foi o Dr. Bach. E para ele, então, o importante seria tratar a personalidade da pessoa e não a doença? Isso. A filosofia do Dr. Bach, vamos lá. Primeiro a personalidade e não a doença. Então, quando ele, como médico, olhava para um paciente, ele primeiro queria entender o ser humano que estava na frente dele, e não aquela doença, tá? E os florais de Bach, que foi o que o Dr. Bach desenvolveu, ele tem exatamente essa proposta. Então, o que é tratar esse ser humano que está na nossa frente? O que ele sente, né? Como que está o emocional
dessa pessoa? Como que é o mental dessa pessoa? E qual é o propósito dessa pessoa? E o que fez com que essa pessoa ficasse doente? Eis a pergunta. Não é perguntar, olha, você está com dor aqui ou ali, ou simplesmente um sintoma, mas o que provocou a doença em você? Essa era a principal pergunta. Ele dizia, né, o sofrimento é mensageiro de uma lição, a alma envia a doença para nos corrigir e nos colocar no nosso caminho novamente. O mal nada mais é do que o bem fora do lugar. Então, como que a gente pode entender, né, isso nesse processo da filosofia do Dr. Bach? Então, assim, Dr. Bach dizia que a doença, ela não era ruim e ela também não é boa. Na verdade, ela vem exatamente isso, como mensageiro de que nós estamos no nosso não estamos no nosso caminho. Porque para o Dr. Bach, Vivian, nós estamos aqui com um propósito divino, certo? E quando nós estamos no caminho que a lição da nossa alma trouxe para nós, quando nós estamos ouvindo essas mensagens, nós tendemos a estar mais saudável do que nunca. E quando nós saímos deste propósito, é que a doença vem como uma forma de dizer, olha, alguma coisa na sua vida tem que mudar. E assim, a gente pode tanto ter esse olhar como um olhar assim mais profundo, de estar no propósito divino, como o mudar num sentido prático da vida. Por exemplo, nós vamos falar mais para frente dos curadores, né, dos auxiliares e dos complementares. E aí a gente vai poder entender o que o Dr. Bach queria dizer com isso, não é? O porquê que quando nós mudamos o nosso caminho, o nosso propósito, quando nós não estamos ouvindo a nossa alma, por que é que nós ficamos doentes, tá? E nesse processo pelo qual ele passou e até pelos florais que ele desenvolveu, como que o Dr. Bach avaliava a medicina? Naquela época, ele já via a medicina como uma forma muito superficial, tá? Ele já achava superficial e ele achava que o modo como os médicos olhavam para os pacientes também ficavam só na questão rasa, né? E naquela época ele achava que tinha que ter mais tempo de conversar com esse paciente para entender o que aquela pessoa estava passando. Então, naquela época também já tinha bastante comércio, que nós também vemos isso nos dias de hoje, né? Tá. Aí sim, Gisele, você comentou conosco então agora a respeito dos 12 curadores. Né? Então, quem são eles? Qual que é a importância dentro da filosofia do Dr. Bach? Vivian, é muito interessante, porque hoje, quando nós buscamos entender os florais, a gente encontra de modo muito fácil na internet, né? Os florais do Dr. Bach dividido em grupo do medo, grupo da incerteza, grupo da indecisão, enfim. Isso, os 12 curadores, os 7 auxiliares e os 19 complementares, mostra para nós todo o processo de descoberta dos florais pelo Dr. Bach. Então vamos lá, por que o Dr. Bach começou com os 12 curadores? Primeiro que ele pensava que só existiriam 12 florais, que ele chamou de 12 curadores, certo? E muito interessante que os primeiros florais que ele descobriu dos 12, a gente entende que provavelmente seria o primeiro, era o que tinha a ver com a personalidade dele, ou seja, os 12 curadores são entendimentos que cada alma traz aqui para esse mundo para poder se desenvolver. Ou seja, o Dr. Bach, que pelo que nós entendemos, ele era o curador em patens. Então, o que essa pessoa traz, o que esse ser humano traz para a Terra para poder se desenvolver aqui como em patens? Vamos pensar aqui no lado positivo do empate, certo? Como todo ser humano, temos um lado positivo e um lado que a gente tem que desenvolver, vamos dizer assim. Então, empatins no positivo, que era o Dr. Bach, são pessoas extremamente, eu falo que são fazedoras. Aquelas que qualquer coisa que você coloca na mão dela, ela faz, ela toma atitude, ela é ágil, ela tem um mental extremamente rápido, certo? Agora,
E se você for pensar o que tinha que desenvolver o Empátiens? O Empátiens, ele tem uma questão relacionada a ritmo. Então, ele tem preferência de trabalhar sozinho, porque ele vê as outras pessoas como pessoas extremamente lentas. Então, para ele é difícil trabalhar com pessoas que são lentas, que são mais devagares, assim, né? Então, tanto que ele está no grupo da solidão, o Empátiens, porque ele gosta de estar sozinho. Então, o desenvolvimento dessa alma, né, desse curador, é desenvolver o ritmo, respeitar o ritmo das pessoas e da natureza, porque a natureza também tem o ritmo dela. Tudo tem o ritmo, como diz né, até em vários livros que a gente lê no Caibalion, por exemplo, né? Então tem lá, nós temos que respeitar um ritmo. E aí o desenvolvimento do Empátiens seria isso. E aí temos outros, por exemplo, o Mimulus. O Mimulus, ele é um curador que vai trabalhar coragem. Então, essa pessoa vem para o mundo para desenvolver isso. No negativo, eu não gosto de falar negativo, mas o que tem que desenvolver é esse medo de ir para a vida, certo? E no positivo, o Mimulus, quando tem coragem, ele se joga na vida, tá? E nós vamos falar um pouquinho das plantas, já vamos adiantar um pouquinho, né? Porque faz sentido. Quando nós estudamos as plantas, no caso, por exemplo, do Mimulus, aonde que nós vemos isso, essa necessidade de se jogar na vida, no sentido de ter coragem de viver aquilo que nós viemos viver aqui? Está na semente, né? Eu falo que a planta, que a mãe do Mimulus, ele faz o quê? Solta a semente na água, na confiança de que vai dar tudo certo. Tem que ter coragem, porque geralmente o Mimulus nasce à beira de rios, à beira de onde corre muita água, né? Então, ali você precisa ter coragem para se jogar, né? É um exemplo, né, de um curador. E a gente percebe isso vivendo desde bebezinho. Tá? Quando eu faço um atendimento, que eu converso com uma pessoa, a mãe vem me falar de uma criança, eu digo, desde quando ele é assim? Gisele, desde sempre. Agitado, queria tudo na hora, chorava, tudo. Então, assim, você já consegue perceber, né, quem é essa criança, qual é o propósito dela, o que ela tem que desenvolver, o que ela tem que equilibrar, né? Assim como a gente tem aqueles que são bonzinhos demais. Vou falar de um outro curador, o Centauri. Eles são extremamente bonzinhos, tudo para eles é bom. Eles estão sempre à disposição das pessoas. Agora, qual o desenvolvimento de Mimulus? O que ele veio aprender aqui? A olhar para ele mesmo, porque Mimulus está sempre ajudando o outro, mas está deixando o propósito dele para trás. Tá? Então, o Centauri, né? Desculpe. Então, assim, o Centauri, ele está sempre fazendo pelo outro, e aí sempre tem pessoas que acabam, entre aspas, aproveitando dessa personalidade boazinha demais, certo? E aí ele acaba por não seguir com o propósito dele. Então, ele aqui vai aprender a olhar para ele mesmo e dizer, ok, e qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? E aí, reforçar o que ele tem de bom para trazer aqui para o nosso mundo. E assim, são 12, sabe? São almas e que nós, descobrindo qual é o nosso curador, a gente vai tomar floral, vai equilibrar. Certo? Vamos tomar floral a vida inteira? Talvez. A gente toma o floral, equilibra. Continua, daqui a pouco precisamos tomar o floral de novo. Um exemplo que eu dou para a gente entender como é que é isso de tomar o floral é uma orquestra. É quando o ser humano é visto, por exemplo, como um instrumento musical, certo? Então nós vamos lá, nós afinamos um instrumento e vamos para o palco, para o show da vida. O que acontece em algum momento? Acaba saindo desafina, e aí a gente vai tomar floral de novo. Então é assim que funciona. E você descobrindo qual é o teu curador é muito interessante, porque você consegue entender como que você funciona e fica mais fácil de você seguir,
né, tendo esse entendimento seu. Isso é muito interessante. Esses são os 12 curadores. Bom, além dos 12 curadores, a gente também tem os 7 auxiliares. Tem. Então, qual que é a função deles? Então, o Dr. Bá pensou nesses 12 e aí ele tratou pessoas com esses 12 curadores. Então, ele identificava quem era aquele paciente que ele estava atendendo e aí tratava a pessoa com esse floral. Só que era interessante, porque tinha algumas pessoas que não melhoravam. E aí ele começou a entender o que é que acontece, e até ele não conseguia entender quem era esse ser humano, esse que era o curador dessa pessoa, né, o desenvolvimento dessa pessoa. E aí ele descobriu que muitas pessoas entravam em condições, em doenças, vamos chamar assim, crônicas, que acabavam escondendo o verdadeiro propósito dessa pessoa. Então, os 7 auxiliares tratam principalmente questões crônicas que encobrem qual é o nosso curador, qual é o nosso propósito de estar aqui, tá? E os 19, então, os 19 complementares, eles já vão trabalhar situações, principalmente situações que nós passamos em algum momento na nossa vida e que fazia com que as pessoas saíssem do seu caminho. Então, por exemplo, passamos por um trauma na infância, um acidente ou uma perda, certo? Que é normal, certo? Nós teremos perdas na nossa vida. Agora, o fato é, como é que essa pessoa lidou com isso, com a perda, por exemplo? Ela lidou de uma maneira que ela não conseguiu passar. Ele fica a vida inteira, desde criança até na adultice, certo? Nesse processo de trauma. Então você olha para a pessoa e não é que ela é daquele jeito, certo? E ela também lida com isso de uma maneira que ela fica longe do propósito dela, da alma, do curador dela. E aí os 19 vão trabalhar essas questões. Vou te dar um exemplo, L'Arche. L'Arche é um dos 19 complementares. Ele vai trabalhar autoconfiança. Então, no momento da nossa vida, isso pode ser na adolescência ou criança, por exemplo, eu lido com um pai, com uma mãe, tá? Que de repente fica o tempo todo dizendo que eu não sou uma pessoa inteligente, certo? Ou uma família, enfim. Aí o que acontece? Essa pessoa vai perder a confiança nela, certo? E o L'Arche, e a vida inteira isso vai dificultar a vida dela. E o L'Arche, quando você perceber isso, você vai tomar o L'Arche e você vai recuperar a sua autoconfiança. Quantas vezes deixamos de fazer as coisas porque não confiamos em nós? É um exemplo. O Star of Bethlehem vai trabalhar os nossos traumas, um acidente, tá? Uma situação que pode nos tirar do nosso equilíbrio. E assim nós temos 19 que podem nos auxiliar nesse sentido. Tá? Você comentou, né, ao falar então justamente dos curadores, dos auxiliares, dos complementares, você deu alguns exemplos de flores, mas gostaria se você puder contar pra gente, falar um pouquinho sobre as plantas estudadas pelo Dr. Bá e como que elas se inserem então nessa forma de pensar a indicação floral. Então assim, o Dr. Bá, nos últimos anos da vida dele, ele gostava de ser chamado de herbalista. Por quê? Porque ele, além de todo o conhecimento dele como médico, ele chegou um momento em que ele também estudou homeopatia. O que fez ele mudar o pensamento dele foi a obra de Hahnemann, quando o Organon chegou nas mãos dele, né? E ele tentou entender também o processo da homeopatia, do homeopático, que eu comentei que ele foi se sutilizando, né? Na cirurgia, aí ele foi para bacteriologia, para imunologia, até chegar, entre aspas, na homeopatia. Chegou a fazer alguns florais pelo método homeopático, mas ele ainda assim achava que ele ia desenvolver uma outra forma para trazer as plantas como uma cura para nós, né? E aí o que ele fez? Ele, como herbalista, ele estudou profundamente as plantas
E ele chegava, quando ele saiu de Londres, que ele se sentia muito... A cidade mexia muito com ele. Chegou um momento que ele estava tão sutil que o estar na cidade para ele era difícil. Então ele foi para o campo. Lembra que ele levou uma mala de sapatos para poder, né, caminhar no campo. Então ele chegava perto de uma planta, além do conhecimento científico da planta profundo, ele também tinha muita sensibilidade. Então ele olhava para uma planta, ele estudava a raiz, ele estudava o tipo de caule, ele estudava o tipo de folha, ele estudava a cor da planta e ele estudava a quantidade de pétalas, enfim. Então ele tinha um profundo conhecimento da planta. E é interessante que a gente vê isso na obra do Julian Barnard. Até depois posso colocar um livro maravilhoso que fala muito disso, que é um dos conhecedores assim dos últimos 30 anos, ele estudou os florais de Bach, né? O inglês também. Então assim, ele olhava e percebia o que aquela planta tinha a dizer e qual era a virtude daquela planta que poderia ajudar o ser humano. Então foi esse processo, caminhar o conhecimento científico da planta e também a sensibilidade e a intuição dele, da planta que ele ia usar para cada pessoa. Tá? E Gisele, no ano passado você teve a oportunidade de conhecer um pouco desse universo, né, do Dr. Bach. Então você pode contar para nós essa experiência, essa questão mesmo do conhecimento que você tem, né, e a possibilidade de estar em loco? Olha, Vivian, foi assim incrível, porque nós que estudamos os florais aqui no Brasil, nós temos plantas que eu chamo de primas né? São as primas das plantas de Bach, dos florais de Bach, mas o contato com a planta em si a gente não tem. Então, por mais que a gente estude, é incrível você perceber a planta do jeito que o Dr. Bach percebeu. Então, eu até depois vamos ver se a gente consegue mostrar um empatins, por exemplo. Eu foco nela porque é muito interessante tanto a planta quanto o entendimento que eu tenho desse floral. No caso do empatins, quando eu cheguei lá e falei, nossa, esse daqui era o curador do Dr. Bach, né? Então, estar próximo daquela planta e sentar, foi isso que nós fizemos, nós olhamos para a planta, nós meditamos, tentamos entender o que aquela planta dizia para nós, né? Observamos raiz, caule e folha, isso de você poder ter contato com ela, foi incrível, né? Foi realmente, a impressão é que o Dr. Bach estava ali perto de nós, éramos em 12, estava ali perto de nós, dizendo, olha, é isso que vocês têm estudado nos últimos 10, 15, tinha gente que estudava 20 anos ali. Então foi impressionante. E nós tivemos a oportunidade de ir na casinha que o Dr. Bach viveu, em Mont Vernon, né? E lá a gente pôde perceber a atmosfera da casa dele, inclusive ver móveis que ele mesmo fez. E isso foi incrível, porque nos momentos que ele estava se recobrando as suas energias, né? Ele mesmo, sem saber exatamente, ele acabou fazendo, por exemplo, cadeiras. Eu sentei na cadeira feita de elme, que é um tipo de floral que ele fez e que ele passou um walnut para poder deixar aquela cadeira brilhando assim. A escrivaninha que o Dr. Bach fez, gente, é impressionante, porque você consegue entender. Eu digo que nesse momento você olha com os seus olhos do coração. Não é um olhar, sabe? Não é uma coisa mental. É você perceber com o teu coração o que você está vivendo ali. E quanto é importante hoje em dia a filosofia do Dr. Bach para nós, né? Para os seres humanos. Até então, já que nós estamos falando justamente de sentir, então qual que é a importância do equilíbrio emocional para o Dr. Bach? Olha, Vivian, a saúde vinha do equilíbrio emocional. E hoje em dia, os estudos, cada vez mais a gente vê isso, né? O quanto nós estarmos equilibrados emocionalmente
faz com que nós estejamos sempre saudáveis, vamos dizer assim. E a saúde, na verdade, ela é além da nossa questão física, de nós estarmos equilibrados emocionalmente, de nós estarmos bem espiritualmente, como quer que cada pessoa conceba. Então, isso é muito, muito importante. E para ele, o estar equilibrado emocionalmente, era o que fazia com que nós estivéssemos saudáveis. Agora, o que provoca essas questões emocionais, como que nós vamos lidar com essas questões emocionais, aí foi todo o estudo dele e aí ele trouxe para nós o floral para que a gente recuperasse, né, a saúde, vindo por lidar com o nosso emocional, né? Equilibrar para daí estar saudável. Para cumprir o nosso propósito, nós temos que ter saúde, Vivian. Sim. Certo? Então, isso que ele queria trazer para as pessoas. E como que você avalia, então, né, a importância do trabalho do Dr. Bach para a humanidade? Olha, Vivian, hoje, né, com as práticas integrativas e complementares, com as PICs entrando no Sistema Único de Saúde, isso ainda está num processo, enfim. Eu vejo que a medicina em si, ela não dá conta da saúde das pessoas. Eu trabalho há mais de 20 anos com saúde, né? Com farmácia de manipulação e com a terapia floral. Então, o medicamento sozinho, ele não dá mais conta da saúde, né? E a gente está vendo que as coisas estão caminhando. Ou seja, os florais, eles são imprescindíveis para ajudar as pessoas na recuperação da saúde e no viver de um modo positivo aqui, sabe? Não só os florais, as outras, né? São várias medicinas integrativas e complementares que podem ajudar, mas os florais, o ser humano é o mesmo desde a década de 30 até o momento. As nossas questões evoluímos, sim, em muitas coisas, mas as nossas questões emocionais são as mesmas. As pessoas têm medo, as pessoas têm raiva, as pessoas passam por processo de ciúme, enfim, de indecisões. Então, por isso que os florais são cada vez mais necessários, vamos dizer assim. E a física quântica hoje em dia fala muito isso também, não é? Apesar de nós não termos... na época, o Dr. Bach não entendia muito bem qual era o processo do floral quando você tomava a virtude do floral, não é? Hoje em dia, a física quântica cada vez já está mostrando mais como que só está mostrando para nós aquilo que o Dr. Bach já sabia lá na década de 30. Gisele, agradeço muito essa nossa conversa de hoje. E deixo aqui um convite para um próximo retorno. Muito obrigada. Vivian, eu que agradeço. Obrigada mesmo e coloco à disposição que vocês precisarem, os e-mails que alguém quiser mandar, alguma pergunta, tá? Eu tô à disposição. Muito obrigada. Tá? Obrigada a você, Vivian. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.